para a gente concluir essa terceira aula, nós precisamos de continuar com a quarta parte, né, da terceira aula, que já é o encerramento dessa parte, né, parte final da terceira aula. Vamos lá então. Vamos falar sobre visão prática de uma célula, comparação do que é uma célula, do que deve ser uma célula e como deve ser comportamento ou ação ou entendida a célula. E para isso é comparado como a visão prática de um purê de batatas. Purê de batatas. Esse tema é largamente estudado em um livro que você quiser, você pode adquirir. Esse livro ele é chamado O Purê de Batatas, lançado pela publicadora do MDA. Você procurar o seu líder de célula, o seu pastor, o seu supervisor de célula, ele vai te informar como adquirir esse livro. Por quê? Esse livro é importante no que se refere a envolvimento do líder e de cada integrante na célula e como é esse envolvimento. Então vamos lá, eu vou dar uma lida aqui para você entender. A visão do purê de batatas trata essencialmente de um estudo aprofundado do capítulo 17 do livro de São João capítulo 17, que quando fala... você lembra quando Jesus fez aquela oração sacerdotal? Ele falou: Pai, eu peço em favor dos meus discípulos, né, desse que o Senhor me deu, e sucessivamente. Se você ler lá São João 17, você vai perceber. A comparação ilustrativa é de um purê de batata, onde as batatas são cozidas, descascadas, amassadas, misturadas com sal, gordura, leite, transformada num delicioso, cremoso e homogêneo purê de batata. A oração que Jesus faz, ele nos mostra, é como um bom pastor e um bom líder e um bom supervisor de célula deve orar. Então, Jesus ora por proteção, santificação, unidade e comunhão. Olha só. Líder de célula, você precisa orar a partir de agora pela sua célula. Orar por proteção, santificação, unidade e comunhão. É o que Deus quer. Então, vamos lá. A prática do purê de batata, ela é enfatizada através de uma célula. E a igreja, também a igreja. Então, como resultado de um purê de batata, havia grande perseverança entre os irmãos da igreja primitiva. Atos 2:46. Como resultado de um purê de batatas, havia o quê? Crentes primitivos experimentavam a alegria de estar na presença do Senhor. Atos 2:46. Então, purê de batata em si, eu vou encurtar um pouquinho para que você entenda um pouquinho e seja um pouquinho mais rápido nessa explanação. O purê de batata é assim. Olha só. Existe diferença em unidade e união. O que significa unidade? Bom, você sabe que unidade é um.
E união é quando já estão presos, juntos. O purê de batata, ele mostra duas coisas, ele mostra a unidade e mostra a união. Por exemplo, quando as batatas estão reunidas num saco, um saco de batata, elas estão ali unidas, uma coladinha nas outras, mas apenas unidas. No caso do purê de batata, quando elas são cozidas, amassadas, elas se misturam de tal forma que não existem mais, não existe forma alguma de se saber quem é, qual é, ou quem não visualizou no início não sabe quantas são e não consegue diferenciar uma da outra, porque já estão em união. Perderam a unidade, passaram a ter união. Então, se viver em união. É o que Jesus quer da célula, é o que Deus quer da igreja, que vivam, que os irmãos vivam em união. Então, tá aí, né, um bom exemplo do que é unidade, do que é união, e as formas que Deus quer a igreja. Mas você pode adquirir o livro Purê de Batatas, você vai ter uma visão mais ampla a respeito do que é isso, do que significa. Bom, nós vamos falar sobre vamos entrar na próxima aula no sétimo elemento. Né? O sétimo elemento, quero aqui deixar um pouquinho só adiantado, o sétimo elemento, ele fala sobre por que multiplicar as células, né? Como multiplicar as células e para que multiplicar as células. Né? Quando devemos multiplicar as células e como devemos nos preparar, fazer os preparativos para a multiplicação da célula. Então, meus queridos irmãos, né, e amigos, participantes do TLC, Treinamento de Líder de Células, né, Escola de Líder do Ministério Formosa, na próxima aula, estaremos abordando o sétimo elemento. Um bom enxerto para as duas células. Então vamos falar sobre enxerto de células, vamos falar sobre multiplicação de células, vamos falar sobre como multiplicar, como enxertar, como e quando devemos multiplicar as células. E também vamos falar sobre o preparativo, né? Como que se deve preparar cada integrante, tanto o líder que vai assumir, como aqueles que vão ser multiplicados. Tá bem? Então até a próxima aula, até a quarta aula, em nome de Jesus. Até mais.